Revelação surpreendente de Cuca acerca de nova passagem pelo Atlético, o mercado do Galo, saídas e também várias chegadas programadas, nomes revelados, começaram a pipocar os nomes, é aquela fase da especulação. E vamos falar também sobre lista de reforços, quantos reforços o Cuca pediu, o que foram os pedidos de Cuca de fato, todas essas informações logo depois da vinheta. Este é o Café com Gev, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com um Café com Geves, a primeira sexta de janeiro, 3 de janeiro, cheio de informações para vocês. E é um vídeo aqui que está repleto de informação, nomes de reforços que podem chegar ao Atlético, as verdadeiras posições que o Cuca teria pedido e uma grande revelação do treinador que particularmente me deixou bem satisfeito ao saber. Eu gostaria que você deixasse esse like no vídeo aí, já fortalece a gente com o seu like, com a sua inscrição, ativa o sininho de notificações. Galera que chega do meu amigo Brino Galante aí, tamo junto, hein? Bora falar de Galo então. Primeira coisa, vamos falar dessa revelação do Cuca. Afinal de contas, é algo importante pra gente falar aqui. Em nome de Máquina de Soluções Consultoria e do Tobias Kifuri, a referência em consultórios e clínicas da América Latina. Se você é dono de consultório e clínica, quer gerar autoridade na internet sem abusar aí da ética e mantendo a sua integridade médica, vai para o Tobias Kifuri, vai para a Máquina de Soluções. E bora lá então. Olha só, hein? Olha só o que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Primeira coisa, é algo que o Cuca falou, tá? Ele teria dado uma entrevista aí ao jornal O Tempo. Achei bem interessante, eu preciso mostrar isso para vocês, que é algo que bate de frente com algo que eu venho trazendo aqui e questionando sobre a passagem do Cuca, né? E muita gente falando que ele pula do barco e tudo mais. O Cuca revelou que ele, Alexis Stival, teria pedido o contrato mais longo. O Cuca pediu o contrato mais longo, tá? Então a informação aqui lá do Tempo é o seguinte, que ele, abrindo aspas para o Cuca aqui, ele falando que o convite do Galo mexeu com ele, né? E enxergou nele a chance de assumir um trabalho logo no início, no lugar que mais conheço, com o que mais me identifiquei e onde alcancei minha maior longevidade. Tem tudo para dar certo. O Cuca falou que o Galo é a casa dele, né? Então, assim, eu achei bem interessante. Ele ainda falou assim: eu pedi um contrato maior e a diretoria também entendeu que era um bom caminho. No futebol, ninguém sabe. Mas aqui já me deixa preocupado, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Final do ano não posso. Brincadeiras à parte, mas a minha ideia é ficar por muito tempo no Galo, porque é a minha casa. E quando ficamos um tempinho parados, vem um desejo enorme de trabalhar de novo. Nunca pensei em aposentadoria. Estou cheio de fome. E o Cuca ainda disse que acabou se reciclando nesse período desde que saiu do Atlético Paranaense em junho, falando o seguinte: estive presente em muitos jogos, fiz muitas viagens, conheci muitos países nesse período, vi treinos e jogos na Europa. Não preciso especificar aonde. Foi de forma discreta, mas busquei me modernizar para esta volta. Então o Cuca dizendo aí que é um cara que se modernizou, se reciclou, algo que é muito importante no futebol hoje. Não dá para você ficar parado num lugar comum, né? E é isso que a gente espera de um treinador de uma grande equipe contra o Atlético, e revelando que ele pediu o tal contrato longo. E aí, o que você achou disso aí, massa? Particularmente eu achei interessante, é algo que eu não esperava. Achei que o Atlético tinha oferecido esse contrato e no final do ano a gente ia ter aqueles mesmos problemas de novo, mas ao que parece o próprio Cuca pediu esse contrato longo. Olha, ainda falando sobre o Cuca, tá? A informação que se tem sobre questão de reforços e tudo mais, a informação ela é do portal Terra, do Redação do Jogada 10, e ela é do meu amigo Marcelos Madureira. Ele trouxe que o Cuca ele precisa de 4 reforços a princípio, e ele revelou inclusive quais são essas posições. As posições pedidas pelo Cuca seriam um zagueiro, um lateral direito e 2 atacantes. Cá entre nós, acredito que eu, aqui, Marco Geves, e vocês também, do lado de lá, né, do lado aí da outro lado da telinha, acreditam que o Atlético precisa de mais reforços, né? Acredito que a gente precisa de mais reforços. Pelo menos aí uns 6 ou 7 reforços. Mas, segundo essa apuração do Marcelo Madureira, o Cuca pediu somente 4 reforços. São eles:
o zagueiro lateral direito e 2 atacantes. Aí, meu amigo, aí começa a pipocar nomes. Antes de sair essa informação do Cuca, eu trouxe um nome para vocês ontem. Foi do Ângelo Preciado, 26 anos, notícia que saiu viralizando por aí afora. Você viu primeiro aqui no Café com Jeves, depois lá no Twitter, lá da minha conta e também do Bica Galo no Instagram, e lá no nosso site do portal Bica Galo também. Inclusive, falando ainda de jogadores, eu quero mostrar para vocês aqui alguns jogadores que estão sendo aí especulados e algumas informações acerca deles, tá? O primeiro nome eu vou falar aqui do Kelvin. O Kelvin é um lateral direito, muito bom jogador. É um jogador que, se eu pudesse fazer uma indicação ao Siga, eu faria essa indicação. Ele foi vendido por 4,5 milhões de euros para o CSKA, jogava aqui no Atlético Paranaense. Tá? É um jogador que é titular praticamente em todos os jogos lá no CSKA, tem uma porcentagem boa de titularidade, tem 15 jogos, 3 gols e 2 assistências na última temporada. Tem 23 anos somente e hoje ele está avaliado em 5 milhões de euros, é lateral direito dos bons, bom jogador, o Kelvin, tá? Que passou pelo Atlético Paranaense e foi vendido para o CSKA Moscou em 2023. Então, um jogador que está na lista do Atlético, informação aí apurada pelo Eu Acredito, e é um dos jogadores que aparece nessa lista aí que a gente vai comentar com vocês. Inclusive, nós fizemos aqui uma matéria lá no nosso portal bicagalo.com.br, tá? Obviamente eu não vou ler a matéria toda para você, mas contando um pouco, a gente vai fazer uma série de indicações para a lateral direita do Galo. O primeiro nome é o do Kelvin. Dá um pulinho lá no portal canalbicagalo.com.br e veja os detalhes da nossa matéria sobre o Kelvin. Outro jogador que apareceu no radar do Atlético, este foi aí revelado, né, digamos assim, porque não foi totalmente revelado, mas o Fred Augusto falou na live dele ontem, é o Arthur, também me agrada muito. Aqui eu tô falando de jogadores que me agradam, tá? Não só porque vazaram, mas são jogadores que me agradam. O Kelvin me agrada muito, inclusive acho que seria titular no Atlético. O Arthur é um jogador jovem, ele tem 21 anos apenas, 1,74 de altura, é daqui de Belo Horizonte, ele saiu do América e foi vendido lá para o Bayer Leverkusen. Até convocação para a seleção ele acumula, o Arthur de 21 anos, lateral direito. O Bayer Leverkusen pagou 7 milhões de euros ao América pelo jogador e ele está lá, de certa forma, sem jogar. O Atlético busca um empréstimo com opção de compra, é uma negociação complicada. Ao que parece, o Xabi quer contar com o jogador que ainda é reserva, mas é um jogador interessante, seria um cara bom para trazer aqui para o Atlético, para jogar aqui e quem sabe comprar e revender no futuro, tá? Acho que é um jogador, assim, bastante interessante se fosse essa vinda do Arthur. Agora, indo para o ramo do ataque, essa informação agora ela vem lá do Galo Mineiro do Twitter, né? Um perfil que dá algumas informações também. Ela já começa a falar de pontas. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o Christian Barletta. O Barletta, algumas pessoas vão falar assim, Jeves, não é possível que o Atlético está sondando esse nível de jogador. Eu estava esperando aqui um atacante de peso e você vem comigo para Barletta. Então, daqui a pouco eu falo sobre essa questão desse atacante de peso, porque também tem informação, tá? O Christian Barletta é um jovem de 23 anos, ponta direita canhoto, faz o que o Alisson e o Palácios fazem. Eu sempre vou ter que trazer para comparação, porque é onde eu vou falar com vocês que vai ter a concorrência dentro do elenco caso chegue esse jogador. É um jogador com um custo mais acessível, né? Tá avaliado em 1,5 milhão de euros. O Barletta tem 1,78 de altura e ele começou a carreira lá no São Bernardo, né? Vocês vão lembrar, começou assim, né? Ele se destacou no São Bernardo, foi vendido para o Corinthians, do Corinthians não deu tão certo, aí foi para o Ceará e do Ceará para o Sport. E lá na Série B, na última temporada, ele fez 9 gols e deu 3 assistências, jogou muito bem contra o Atlético, inclusive quando a gente eliminou o Sport e perdeu lá em Recife, ele foi um dos melhores em campo, né? E é um jogador assim, para compor grupo, né? Não dá para falar assim, não, o Barletta é o jogador que a gente precisa, o ponto que a gente precisa e tal. Então, assim, para compor o grupo, né, para ser um cara que entra no segundo tempo, para mexer ali, dar um salseiro, ir para cima da zaga adversária, é um nome assim que é útil. Nada mais que isso nesse momento. Pode chegar aqui e ser um cracaço de bola, despontar, ser vendido para a Europa por muitos milhões. Mas isso é projeção, isso é futuro. No momento é um jogador apenas para compor elenco, tá? Um outro nome aí que surgiu também,
na mesma apuração lá do Galo Mineiro no Twitter, foi esse aqui, ó. O Wanderson. O Wanderson é filho daquele jogador Vanberto, que teve passagem no futebol europeu no Ajax e tudo mais. Atua no Internacional. Antes de estar no Inter, ele jogou no futebol russo, jogava no time que o Alonso jogava, que é o Krasnodar da Rússia. E o Wanderson, ele tem 30 anos, é um jogador então mais experiente, está avaliado em 6 milhões de euros. É um jogador que é ponta esquerda, ponta direita e ponta esquerda e atua com o pé direito, pé trocado. Então a gente vê que, apesar de terem sido especulados alguns jogadores que jogam do mesmo lado com o mesmo pé, como por exemplo o Carlos Rotondi, que joga do lado esquerdo com o pé esquerdo, me parece que a preferência do Cuca é um cara que faz mais o jogo por dentro, então um ponta com o pé trocado, né? Aqui a gente falou do Barleta, falou também do Wanderson, e é mais um jogador que aparece no mercado da bola aí, como eu disse, tem 30 anos. A última temporada dele no Internacional não foi uma temporada lá de tanto destaque assim, né? Deixa eu ver se eu coloco os números para vocês aqui. Mas ele teve 2 gols e 2 assistências no Campeonato Brasileiro, tá? Aqui não está aparecendo exatamente no Transfer Market. Aqui já é um jogador que me interessa, tá? Um jogador que eu acho agudo, eu acho um jogador interessante, ele tem velocidade, ele tem drible, é um jogador quebra-linhas. O Barleta, querendo ou não, e dadas as proporções, também tem essa característica. Então a gente vê que o Cuca, de fato, ele quer os pontas quebra-linhas que a torcida tanto pediu. Agora, mas saiu o Paulinho, nós estamos trazendo Wanderson, Barleta, calma, primeiro não tem ainda negociação certa, a gente está trazendo nomes que estão sendo especulados como possibilidades no Atlético, tá bom? Então é para deixar claro para o torcedor, não estou falando de reforços fechados, não estou falando de nada disso, estou falando de nomes que estão sendo especulados. Mais um nome aqui que está sendo especulado também, esse me agrada bastante, também joga pelo lado direito com o pé esquerdo e também jogaria onde jogam Alisson Palacios e o próprio Christian Barleta, é o Arthur Vitor, atual número 9 lá do Zenit, tá? Ele não é centroavante, mas joga com a 9, aí é um jogador mais caro, está avaliado em 8 milhões de euros. Uai, Jefferson, mas vendeu o Paulinho por 18 milhões de euros, não vai pagar 8? Não sei. Lá na Itatiaia, por exemplo, o Claudio Rezende já falou que o Atlético não vai fazer grandes investimentos. A torcida já ficou pé da vida com a informação, né? Porque o Rubens Menin disse na 98, na entrevista, que iam sim ter investimentos, que todo o dinheiro que vai do futebol, por exemplo, a venda do Paulinho, entra de novo para contratação, né? E aí, deixa eu só dar uma informação antes de eu falar do Arthur. O Claudio Rezende ainda falou, olha, o Atlético mira um nome de peso, um atacante decisivo para ser titular para essa temporada de 25 para o lugar do Paulinho. Outros nomes que a gente está especulando, e segundo informações que eles trouxeram lá também, são nomes ali para compor elenco. E algo que a gente já vinha falando com vocês aqui. Gente, pode vir um reforço ou outro assim de mais nome, né? Um jogador que a gente vai falar assim, não, esse aqui, né? Bom jogador aqui que nitidamente vai brigar pela titularidade, olha os números dele na última temporada, deve vir um jogador ou dois assim. Porém, outros jogadores, eu não acredito que venham com tanta pompa assim. É bom a gente lembrar que o Cuca, nesse pedido que ele fez da diretoria de supostos 4 reforços, todos eles seriam com condição de brigar pela titularidade, ou como titulares. Então ele está falando de jogadores, um lateral direito titular, um zagueiro titular e 2 atacantes titular. O meio, eu acho que ele entende que está tudo certo ali, né? Talvez com Alan Franco, Batalha, tem o Otávio, tem o Scarpa, né? Tem o Bernard, tem o Zaratio, né? O Igor Gomes, né, que também disputa posição, tem o Robert que disputa posição. Acho que falta ali um enganche também, um camisa 10. Mas voltando aqui pro nosso mercado da bola, o Arthur, ele tem 26 anos, 1,68, ponta direita, bom de bola esse menino, viu? Gosto muito do Arthur. Eu me lembro dele jogando pelo Bahia, aí o Palmeiras comprou, aí depois vendeu pro Bragantino. E do Bragantino ele foi comprado de novo pelo Palmeiras, né? Um bom jogador, o Arthur. Ele teve alguns problemas extracampo aqui, mas nada assim que seja tão relevante assim pra gente falar. Então, assim, o Atlético está especulando alguns jogadores interessantes, nitidamente alguns para compor elenco. Aí você me pergunta, Jebs, o Arthur substitui o Paulinho? Cara, vai ser difícil eu falar um nome aqui. Não, esse cara aqui substitui o Paulinho. O Paulinho é muito diferenciado, gente.
E a gente só vai perceber isso, a gente não, alguns torcedores só vão perceber isso depois. O Paulinho é muito diferenciado. Vai ser difícil substituir o Paulinho, entendeu? Então, assim, alguns nomes aqui me interessam. Dos laterais eu gostei do Kelvin, gostei do Arthur. Acho que os dois são bons jogadores. Dá um pulinho lá no site do canal Bica Galo. Vou deixar o link aqui na descrição para você, canalbicagalo.com.br, com a matéria sobre o Kelvin. Acesse nossas redes sociais, tá tudo lá também. Informação 24 horas por dia. Massa Atleticana, muito obrigado pelo carinho que vocês têm trazido aqui pro canal Bica Galo, por todos os likes, por todo o engajamento. Tá? A gente está fazendo um trabalho sério aqui, a gente erra também e vai errar, e acontece no meio do jornalismo, mas sempre trazendo as melhores e mais apuradas informações, beleza? Um ótimo final de semana para você. Amanhã eu volto com a live de Mercado da Bola, logo no sábado à noite. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui, eu sou Marcos Geves. E ó, tem mais uma informação, lembrei que mais uma informação aqui rapidamente, tá? Antes de eu falar, eu fui. Maurício Lemos pode ir para o Vasco de novo, tá? O Vasco sondou a situação do Maurício Lemos, lembrando que no meados de 2024 a negociação quase aconteceu. O Atlético chegou a acertar com o Vasco, mas o Lemos não topou ir para São Januário. Dessa vez, entendendo que não faz parte dos planos do elenco e tendo contrato com o Atlético, deve rolar um empréstimo, uma liberação com compensação. Pode aguardar aí que nos próximos dias é uma outra negociação que pode acontecer, essa situação do Vasco e do Maurício Lemos. Agora sim, tamo junto demais, vou ficando por aqui. Não sai sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu sou Marcos Geves e eu fui.